Toque, 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 estamos aqui com o nosso 11 News, agora recebendo o Rivaldo Venâncio. Prazer imenso recebê-lo aqui. Pelo que eu estou vendo, você está me ouvindo bem, Rivaldo Venâncio? Estou ouvindo bem, bom dia, Gustavo. Aqui no Mato Grosso do Sul ainda é bom dia, aí já é boa tarde. Ah, o fuso horário é diferente, né? Esse aqui é uma hora menos. Agora vocês vão se deparar com a maior autoridade do país em dengue, zika, chikungunya, Rivaldo Venâncio. Quero agradecer o Paulo Bus, que proporcionou aqui esse encontro. Então, importantíssimo, evidentemente, que nós estamos com essa notícia bombástica de hoje, mas nós vamos trazer aqui todas as informações, porque a dengue no Brasil também é uma notícia bombástica, né, Rivaldo? Claro, o Rivaldo, deixa eu apresentar aqui rapidamente para vocês. Rivaldo Venâncio, graduado em Medicina pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em Medicina Tropical pela Fundação Oswaldo Cruz, doutor em Medicina Tropical pela mesma Fundação Oswaldo Cruz e pós-doutor em Medicina Tropical com ênfase no estudo das doenças causadas por vírus pela Fundação Oswaldo Cruz. Fala um pouco para a gente do atual estado de como está, né, a questão da dengue no Brasil nesse momento, querido Rivaldo. Veja bem, Gustavo, e todos que estão nos acompanhando nesse momento, o Brasil vive, de fato, um momento preocupante em relação à dengue. Mas não é novidade. Faz mais ou menos 40 anos que, ininterruptamente, nós convivemos com a dengue. Praticamente todos os anos, desde 1986, nós temos uma epidemia de dengue no Brasil. A única diferença é a localidade na qual essa epidemia é mais importante, é mais intensa. O estado, a cidade, mas todos os anos nós temos uma epidemia. Agora, em 2024, nós estamos vivendo outra. No entanto, esta epidemia de 2024, epidemia em algumas cidades, em alguns estados do Brasil, se apresenta com algo diferente em relação aos anos anteriores. E o que nós estamos vendo de diferente? Nós estamos vendo uma certa antecipação do período de registro de um número mais elevado de casos de dengue. Nós estamos praticamente 2 meses antecipando o que nós esperávamos ali para abril, mais ou menos, final de março. Estamos vivenciando já agora em fevereiro e mesmo em janeiro. Para que você tenha uma ideia, em final de abril do ano passado, foi a semana em que nós tivemos mais casos de dengue no Brasil, o Conde. Agora, em 2024, foi na 4ª semana do ano, já tivemos o maior pico comparado com o ano passado. Já tivemos uma semana, em 24, com o maior número de casos do que a semana que registrou maior número de casos em 2023. A pergunta é clara, por que isso? O que está acontecendo de diferente? É um conjunto de fatores. Nós tivemos, evidentemente, dias e semanas muito quentes em 2024, ali outubro, novembro, dezembro, um período de chuvas na região centro-oeste e sudeste intenso, que também contribui, uma mudança do tipo do vírus da dengue que está circulando. Vocês vão de se lembrar que nós temos 4 tipos do vírus, tipo 1, 2, 3 e 4. E, nesse momento, em algumas localidades do Brasil, tem uma mudança. Antes circulava o tipo 1, agora vem o tipo 2. O que isso significa? Significa que uma parcela da população não tem anticorpos contra esse vírus que ficou alguns anos sem circular e que agora volta a circular novamente. Fato é que nós temos algo diferente. Mas também, para consolo nosso, né, e para satisfação nossa, nós temos, felizmente, um Ministério da Saúde, nesse momento, que está tratando o problema de forma realmente transparente. Acompanhava o seu debate com o Dr. Enio Streck a respeito da transparência. Esse sim
uma transparência saudável e que tem conversado, tem dialogado com a sociedade, com as organizações da sociedade civil, com os governadores, com os prefeitos, com os secretários de saúde, de forma clara, transparente e, sobretudo, cooperativa. Nesse momento, para se enfrentar essa epidemia de dengue que está começando agora, não existe partido político. O nosso partido é o Partido Popular, parafraseando o sambista. Rivaldo, a gente está vendo a questão da vacina contra a dengue, né? Muito bem se falado, é uma produção muito limitada, me parece, e a Anísia Trindade, a ministra, até tem explicado um pouco como é que vai ser distribuído e tudo mais. Nós não temos a possibilidade de fazer uma produção em larga escala dessa vacina? Seria viável? Seria importante? E eu queria que você falasse um pouco da vacina, explicar aqui para o nosso público como é que ela funciona, enfim, quem tem direito a tomar, como é que vai ser isso aí? A vacina é interessante, Conde. É uma das maiores conquistas do ponto de vista científico que a humanidade tem a comemorar nesse momento, a vacina para dengue. E por que isso? Porque, na realidade, são 4 vacinas contra o tipo 1, 2, 3 e 4. Aí já não mostra... Dá para colocar tudo numa vacina só? Não, é tudo numa vacina só. Mas o processo de desenvolvimento, ele se torna mais lento e mais complexo. Para que a gente tenha uma ideia, o primeiro grupo de pesquisa que trabalhou, que se debruçou durante muitos anos para conseguir uma vacina contra a dengue, remonta ali aquele período próximo do final da Segunda Guerra Mundial e posterior à Segunda Guerra Mundial, 1944, 45, até 50 e poucos. E essa equipe, esse líder pesquisador, esse médico, ele se dedicou quase uma década para tentar obter uma vacina para dengue. Estava difícil, complexo. Ele desistiu da vacina para dengue e resolveu estudar poliomielite. Eu estou me referindo ao doutor Albert Sabin, a primeira pessoa que tentou uma vacina para dengue, 80 e tantos anos atrás, foi o doutor Sabin, estudando, inclusive, ele, poucas pessoas sabem, é o pesquisador responsável pela identificação dos 2 primeiros tipos do vírus da dengue. O tipo 1 e o tipo 2 foram identificados a partir de sangue de soldados que estavam na frente de batalha durante a Segunda Guerra Mundial, identificado pela equipe do Dr. Sabin e, ao mesmo tempo, quase que concomitantemente, pela equipe de pesquisadores japoneses. Olha só, e então eu vi notícias agora... Claro, nós vamos tentar, a Fundação Oswaldo Cruz, a doutora Anísia, a ministra, teve reuniões com o Butantan, com a Fundação Oswaldo Cruz, todas essas alternativas para ampliar a capacidade de produção que está sendo levada em consideração, mas não é um processo que tenhamos o resultado nos próximos meses ou nas próximas semanas. Talvez para o próximo ano, né? Você ter uma quantidade de vacina maior no próximo ano. A gente viu, o Rivaldo está dizendo aqui, nós tivemos o ano mais quente da história, né? Foi registrado aqui por várias... O mundo, o aquecimento chegando muito forte, mudando as temperaturas, umidade também, teve muitas chuvas, me parece que nesse momento aqui, em janeiro, fevereiro, dezembro também, e a gente teve incidência de dengue até na Europa, né? Porque também teve muito calor ali nesses últimos tempos. Exato. O Rivaldo, o Tedros Adhanom, deixa eu trazer então o debate para a questão mais do gerenciamento das políticas públicas. Tedros Adhanom, que é o presidente da OMS, Organização Mundial de Saúde, tá no Brasil, acho que até hoje, né? Ele veio para o Brasil, se reuniu com a Anísia Trindade, com o presidente Lula, e inclusive para lançar esse programa de vacinação de dengue no Brasil. Você sabe um pouco mais sobre a visita do Tedros? Você pode falar para a gente? O doutor Tedros, diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, ele veio ao Brasil para acompanhar esse processo de introdução da vacina para dengue, na rede pública, né? É o primeiro país no mundo a incorporar a vacina para dengue, é bom que se diga isso, e ele veio também para participar de um lançamento de um grande programa que o governo Lula está lançando, que é o Brasil Saudável, Viver e Cuidar,
que é um programa para eliminação da tuberculose e de outras doenças determinadas socialmente. É uma eliminação enquanto problema de saúde pública. As doenças continuarão acontecendo, mas numa escala infinitamente menor. E pela primeira vez nós entendemos e estamos agindo nesse sentido, Conde, de que essas doenças têm uma ligação muito grande com o processo social e econômico que o país vive. Nós não temos como eliminar a tuberculose se não eliminarmos a fome no Brasil. Várias outras doenças, se não houver moradia adequada, nós não vamos conseguir eliminá-las. Se não houver rede de coleta de esgotos adequada, não conseguiremos eliminar essas doenças. Outras doenças, se não houver, de fato, um fornecimento regular de água para o uso doméstico, nós não vamos conseguir eliminá-lo. E, claro, tudo isso perpassando uma grande política econômica que dê emprego digno, salário digno, que gere renda, que tenha habitação, ou seja, que a gente consiga tirar do Brasil uma grande parcela, uma parcela razoável de pessoas que vivem num verdadeiro submundo. Não é possível que a gente tenhamos determinados tipos de problemas que tínhamos na época da colonização do Brasil, que tínhamos na época da chegada da família real. Nós vivemos hoje, você sabe disso melhor do que eu, infelizmente, em alguns locais do Brasil, um verdadeiro apartheid social. Não é possível que um país que tenha a 8ª, 10ª economia mundial tenha tamanho fosso social, tamanho passivo ambiental como nós vivenciamos no Brasil. E o doutor Pedro veio para acompanhar a vacina para dengue, veio para acompanhar esse grande projeto do Brasil Saudável, que é a eliminação da tuberculose e de outras doenças determinadas socialmente. Que entra doença de Chagas, esquistossomose, as verminoses, enfim, uma grande quantidade de enfermidades. E o Brasil tem muito a ensinar o mundo sobre tudo isso. A gente teve um hiato, evidentemente, desde o golpe contra a Dilma até esse governo tenebroso desta criatura que hoje está sendo aí alvo da Polícia Federal, para retomar agora o raciocínio. Não é uma situação fácil, mas o Brasil já está cumprindo aí algumas metas. Meu querido Rivaldo, deixa eu dar um recado para você, para eu não esquecer. Quando soube que você estaria aqui no 11 News hoje, o meu querido Fábio Paes Barreto, psicanalista, Opa! Seu amigo, ele falou assim: Conde, manda um abraço para o Rivaldo Venâncio. Fábio, amigo, grande ele dá um monte de elogios para você, e eu dou um abraço também para o Fábio. E a história do Fábio, né? Quer dizer, ele quase morreu de Covid e disse que você teve um papel importante ali para salvar a vida dele, né? Que coisa impressionante. A Fábio, Covid foi um momento. O Fábio é um desses médicos, desses profissionais, trabalhadores da saúde, de exemplo para gerações e gerações, viu, Conde? Exemplo de solidariedade, exemplo de humildade, exemplo de humanismo, de carinho, de afeto com que ele trata todos aqueles indistintamente que o procuram, né? Fábio é uma grande pessoa, assim, que eu tenho no coração, que eu tenho na mais alta estima, e deu uma grande contribuição para a saúde como um todo no Mato Grosso do Sul, em especial na área da psiquiatria. Querido Abraço, Fábio. Danusa também. Já esteve aqui conversando com a gente, vai voltar em breve. E aí, quem sabe um dia a gente faça até uma live a 3 aqui para a gente... Com certeza, com certeza. Ele é sobre saúde mental, enfim, e sobre questões que eu vejo que você também é preocupado com toda essa questão social. O Fábio também essa questão a interligação, quer dizer, não adianta você só criar vacina, você só fazer essa parte, né, mais científica e deixar as políticas sociais de lado. Eu queria que você falasse para a gente como é que a dengue, a zika e a chikungunya, como é que elas estão distribuídas no Brasil hoje? Por exemplo, eu tenho curiosidade de saber, na Amazônia você tem incidência forte de dengue também? No Brasil todo? É menos num lugar, mais no outro? O Sul é menor a incidência porque é mais frio? É isso? Não, veja bem, hoje a dengue está no Brasil como um todo
muda a época do ano. Por exemplo, o Nordeste e a região Norte, neste momento, tem pouca dengue. No entanto, a região Norte, em especial Amazonas, Acre, estão vivenciando um surto de uma outra doença causada por um vírus também transmitido por mosquito. Anota o nome aí que a gente vai ouvir falar muito dessa doença. Se chama Oropouche. Parte significativa, mais de aproximadamente 50% dos casos suspeitos de dengue em alguns estados da região norte dão negativos os exames para dengue quando se faz o exame para Oropouche, que é transmitido por um mosquito conhecido lá popularmente como maruim. Quando faz o exame para Oropouche, dá positivo. Então, nesse momento, nós não temos a dengue circulando lá naquela região. Temos muita dengue agora na região centro-oeste, em especial Goiás e Distrito Federal, um pouco no Mato Grosso, na região sudeste com destaque para Minas Gerais, na região sul com destaque para o Paraná e um pouco mais Santa Catarina. Espírito Santo, no sudeste, também tem registrado muito dengue. Agora, a nossa expectativa é que teremos pela frente mais pelo menos umas 20 semanas falando de dengue como um problema de saúde pública naquele momento que nós estamos falando. Rivaldo, vai piorar ainda? Que a situação é grave. O Paulo Bus tinha até me alertado o seguinte, né? A situação é grave, né, da dengue no Brasil. Eu não sei se é pior momento, né, ou se já tivemos momentos piores, mas de qualquer maneira eu queria saber de você. Você falou 20 semanas, ainda vai piorar antes de melhorar? Vai, infelizmente. Nós teremos aí, se acontecer neste ano de 2024, o que aconteceu nos últimos 15 anos praticamente, ou mais, nós teremos aí mais ou menos umas 20 semanas, 18 a 20 semanas de muita preocupação, de muita dor, de muito sofrimento pela frente. Agora é importante que se diga também, Conde, que dengue é uma doença que pode se transformar grave, inclusive a ponto de matar, mas é uma doença que em 95, 98% das vezes nós tratamos com água, com soro fisiológico, não precisa de grande tecnologia, não precisa de terapia intensiva, por exemplo, como nós precisamos durante a Covid, as unidades de terapia intensiva, etc. Não, é água, é a organização da rede de atendimento que vai determinar boa parte dos resultados e reduzir o sofrimento que a população tem quando está com dengue. Não sei se você já teve dengue alguma vez, eu já tive dengue 2 vezes, realmente é desconfortável, mas o consolo é que existem coisas piores, né? Por exemplo, o Fábio que nos diga que, infelizmente, a saúde é assim. Aliás, eu também quero perguntar para você da Covid, do atual estado da questão da Covid no Brasil. Antes disso, deixa eu só trazer comentários aqui para a gente, senão não vai dar tempo depois de falar. Agradecer aqui a Estrela, que está colaborando conosco. Vivian Lee nos assiste de Nova York. Stel fala da liminar que mantém Lira no poder. Acho que ela queria escrever Streck aqui, acabou saindo Stel. Cal está dizendo aqui, mais que feliz de ver o Tri inelegível na cadeia, saber que deve estar comendo, bebendo, sentado no vaso, cagão. Grande professor Lênio, a gente falando aqui dessa situação hoje, né, da operação da Polícia Federal. Val Vilk, dengue comendo solto no Rio de Janeiro, mas aqui é endêmica. Não é sem motivo que a aristocracia ia para Petrópolis durante o verão carioca. E o Fábio Barreto está aqui assistindo a gente, ó. Maravilha, Conde Rivaldo. Abração para vocês. Abração para o Fábio também. Essa coisa da vacina, tem gente dizendo aqui que tomou a vacina. O setor privado disponibilizou vacina. Houve até uma corrida que desorganizou um pouco essa oferta. O setor privado tem vacina. Não é antiético, quer dizer, o setor privado disponibilizar e o país está sofrendo uma epidemia de dengue, como foi na Covid, por exemplo. Na Covid você não podia ter vacina
né, nas clínicas privadas, né? Mas o que está sendo vendido na rede privada é residual, o laboratório já não está praticamente entregando, porque a capacidade de fabricação do laboratório é muito reduzida. É muito reduzida. Então, tudo que o laboratório tinha disponível para entregar, o SUS comprou. E já fez encomendas para o ano que vem, inclusive, e vamos aguardar a vacina do Butantan também, que é uma outra vacina que está sendo registrada, né? Então, nós temos a vacina nesse momento, não é uma ferramenta que a gente possa utilizá-la e obter um resultado imediato, de curto prazo. Nós vamos sentir os efeitos da vacina provavelmente daqui a 4, 5 anos, se conseguirmos ir introduzindo essa vacina aos poucos na rede pública. Até lá, é importante não esquecer que a vacina, que é o mosquito, se reproduz em todo e qualquer objeto que possa acumular água. E que em 80% das vezes, esses objetos estão dentro das casas ou nos quintais, mas também estão naquelas localidades, no lixo que fica acumulado na rua, naquelas casas onde muitas vezes não tem água na torneira durante 3, 4, 5 dias. No dia que a água chega na torneira, e isso é comum esse problema em algumas regiões metropolitanas, no dia que a água chega, o morador, a moradora vai armazenar essa água em qualquer vaso que seja possível. E muitas vezes não é adequadamente fechado, vedado, e se transforma num foco de proliferação do vetor. Então, é importante que o cidadão, que a cidadã, cuide da sua casa, não deixe água parada, não deixe pneu, garrafa, PET, essas coisas ao relento, cuide do seu meio ambiente, esses pratos com plantas, né, que fica aquela água ali, também pode ser foco de proliferação do mosquito, mas é importante que esse cidadão, que essa cidadã, cobre do poder público que faça a sua parte, que cuide das praças, que cuide dos pátios das escolas, que limpe os pátios das unidades de saúde, ou seja, que forneça água regular para o uso doméstico, que faça a coleta do lixo urbano adequadamente e não somente nas áreas centrais ou nobres da cidade, que faça em todas as suas localidades. Ou seja, o cidadão, a cidadã dá a sua contribuição e o poder público faz a sua parte também. Fala um pouquinho, Rivaldo, da situação da Covid hoje no Brasil. Ela está totalmente controlada? Ainda há estatística de mortes diárias, como se fazia tempos atrás? O que você poderia dizer para a gente? Porque ainda tem gente que fica com Covid e fica muito mal hoje. Veja bem, o vírus tem circulado numa intensidade ainda importante. São cerca de 40, 50 mil casos de Covid por semana no Brasil. Ou seja, ele continua ocorrendo. O que mudou é a quantidade de mortes. Reduziu drasticamente. E os casos mais graves que nós estamos observando, a ampla maioria são ou pessoas que não se vacinaram, ou pessoas que tinham algum outro problema de base que, diante da Covid, esse problema se agrava. Por exemplo, fumantes de larga intensidade, pessoas com problemas pulmonares, pessoas com problemas cardíacos, ou seja, geralmente um problema de base que acontece nessa pessoa quando chega a Covid. Ou seja, a Covid se soma a um problema que na pessoa já estava presente. Vamos aproveitar esse momento final aqui, a gente está chegando no fim do nosso papo, Rivaldo. Que recado importante você poderia dar para quem nos assiste nesse momento, pessoal que está aqui curtindo a TVT na Grande São Paulo, que é um foco importante também de transmissão de dengue nesse momento, né? Que precisa de uma ação forte da prefeitura, de todas as entidades que sejam. Qual seria o recado mais importante para a população, né, que nos assiste, inclusive em todo o Brasil, né? O pessoal está aqui no YouTube também, assistindo a gente em vários lugares do Brasil. O recado principal, Conde, diante da suspeita de um caso de dengue,
não faça automedicação e procure uma unidade de saúde. Desde o primeiro momento, a hidratação é fundamental. Como eu disse, é uma doença que pode ficar grave, grave a ponto de matar uma pessoa, mas o tratamento principal é água, é hidratação. Então, esse é o primeiro recado. O segundo recado, cuide dos seus quintais, converse com seus vizinhos, converse com as lideranças do bairro onde você mora e cobre das autoridades públicas que também façam a sua parte. Tá aí esse recado do Rivaldo Venâncio Cunha para todos nós. Deixa eu agradecer aqui todo mundo que acompanhou o 11 News de hoje. Rivaldo, muito bom conversar contigo. Parabéns pelo trabalho eu que agradeço. Você desenvolve aí com tanta seriedade. A gente tem a sorte de ter um Ministério da Saúde que trabalha intensamente hoje. Não foi à toa que o Lula levou a Anísia Trindade para o Ministério da Saúde, né? Da experiência que ela tem nessa gestão das questões. E o Brasil precisa, das questões relativas à saúde, o Brasil precisa agora retomar a tradição de ser um dos melhores países do mundo no quesito vacinação, né? Perdeu esse posto, né? E o Brasil sempre teve muito bem na fotografia dessa questão, tanto na produção de vacinas quanto na distribuição pelo país, pelo SUS. O Tedros Adhanom deve ter ficado impressionado com o SUS, né? Todo mundo fica. O SUS é uma conquista nossa da sociedade brasileira, né? Rivaldo, querido, um bom trabalho para você. Obrigado a todos que nos acompanharam. Para todos nós. Grande abraço.